A metodologia aplicável. A metodologia ela é em função basicamente do quê? Eu vou escolher a metodologia baseado na natureza do bem avaliado. Lembra que nós falamos sobre os bens tangíveis e intangíveis? Sobre eles, baseado neles, a natureza deles, vai te dar qual metodologia é melhor para ser aplicada. Qual é a finalidade da avaliação? Para que você está fazendo essa avaliação? Vai ser para locação? Vai ser para venda? Então, essa finalidade ela vai te ajudar a escolher a metodologia. A disponibilidade, a qualidade, a quantidade de informações colhidas no mercado. Tudo isso também são detalhes que você vai atentar para escolher na sua metodologia. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nesta norma. Quando você escolher sua metodologia, você vai justificar, olha, eu escolhi essa metodologia baseado em quê? Na natureza, na finalidade, na disponibilidade, bem como nas demais partes que a compõem da norma, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor. Quando você chegar no final do seu laudo, você vai ter um valor final. E isso vai ser justificado baseado no seu método. Bem, os métodos que nós temos para identificar baseado na norma esse valor de um bem e de seus frutos e direitos são o método comparativo direto de dados de mercado, o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Vamos falar sobre cada um deles. Bem, o que a norma diz sobre o método comparativo, direto de dados de mercado? Esse método identifica o valor de mercado do bem como? Por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Então é um método que trabalha comparação dos dados. Então ele define o valor através da comparação com preço de bens similares, vendidos recentemente ou ofertados com o objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços. Então, baseado nesse método, você vai definir valores através da comparação. Preferencialmente, ele é utilizado na busca do valor de mercado de terrenos, casas padronizadas, lojas, apartamentos, escritórios, armazéns, entre outros, sempre que houver dados semelhantes do avaliando. Ou seja, quando eu vou usar esse método comparativo, o próprio nome indica, eu tenho que ter outras amostras parecidas dentro desses critérios, onde eu vou poder comparar aquilo que está sendo avaliado. O método involutivo, ele identifica o valor de mercado do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado na qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Deve ser empregado quando não houver mínimas condições de utilização do método comparativo direto. Então, você tem o primeiro método que nós falamos, o comparativo. Não tem como usar porque você não conseguiu nada parecido, que não tem muitas outros bens que possam ser avaliados e possam ser comparados. Eu vou trabalhar com o método involutivo, ok? O método evolutivo, ele identifica o valor de bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização, indicado para estimar o valor de mercado no caso de inexistência de dados amostrais, semelhantes ao avaliando. Então, eu não tenho dados amostrais, eu posso trabalhar com o método evolutivo. Ele é o caso de ser usado em residências de alto padrão, galpões, entre outros. Então, como que ele é? Ele identifica o valor pelo somatório dos valores. Eu tenho já o bem, eu posso pegar todos os componentes que fizeram o valor daquele bem, baseado naquilo que foi evoluindo, jogando sobre isso também o fator de comercialização.
O método da capitalização da renda. Ele identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando cenários viáveis. Utilizado nas avaliações de empreendimentos de base imobiliária, então hotéis, shopping center e outros. Também pode ser utilizado na determinação do valor de mercado em situações onde não existem condições de aplicação do método comparativo direto ou evolutivo, ou, alternativamente, quando a finalidade da avaliação seja a identificação do valor econômico, valor de locação de um imóvel. Então, quando for para locação, esse é um método que é indicado, que é o da capitalização da renda. A especificação das avaliações. Ela será estabelecida em razão do quê? Bem, primeiro, qual é o prazo demandado? Qual é o prazo que eu tenho para fazer essa avaliação? Quais são os recursos despendidos? Qual a disponibilidade de dados de mercado? E qual a natureza do tratamento a ser empregado? As avaliações também podem ser especificadas quanto à fundamentação e quanto à precisão. O que é isso? Na fundamentação será em função do aprofundamento do trabalho avaliatório com o envolvimento da seleção da metodologia em razão do quê? Da confiabilidade, da qualidade e da quantidade de dados amostrais que estão disponíveis. Essa é a minha fundamentação. Qual é a minha precisão na minha avaliação? Bem, ela será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável numa avaliação. Ela depende do quê? Da natureza do bem. Qual é o bem que eu estou avaliando? Qual é o objetivo da avaliação? Qual é a conjuntura de mercado? Qual é a abrangência alcançada na coleta de dados? Quantidade, qualidade e natureza. Metodologia e dos instrumentos que foram utilizados. Os métodos para identificar o valor de um bem diz respeito a um procedimento metodológico. Qual o método que você vai adotar? Bem, isso depende do que você quer identificar. Então, no caso aqui, identificar o valor de um bem, de seus frutos e direito. O que deve ser feito nessa situação? Bem, você pode usar o método comparativo direto de dados de mercado. Isso já foi falado na aula passada, sobre os procedimentos gerais da norma, na parte 1. Você pode usar o método involutivo, o método da renda ou o método evolutivo. São os 4 métodos que você pode usar dentro da metodologia indicada pela norma para avaliar o seu imóvel. Bem, para identificar o custo de um imóvel, o que eu posso usar? Bem, você pode usar o método da quantificação do custo. Identifica o custo de reedição de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico, o CUB, mais chamado como CUB, é o custo unitário básico de construção, ou por orçamento, com citação das fontes consultadas. Então, no seu laudo você vai mostrar, vai indicar qual foi a fonte que você consultou para saber esse custo unitário básico. Bem, outro método, que é um método para identificar o custo de um imóvel, é o método comparativo direto de custo. Deve considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes. Então você vai pegar, por amostragem, projetos que se assemelham ao imóvel que você está avaliando. E a partir da qual serão elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados do mercado. Quais são as metodologias aplicáveis aos imóveis rurais? Assim como nós falamos nos imóveis urbanos, nos rurais, quais nós podemos usar? Bem, podemos usar o método comparativo direto de dados de mercado. Podemos usar o método da capitalização da renda. Podemos usar o método involutivo, o método evolutivo, o método comparativo direto de custo e o método da quantificação de custo. Cada um desses métodos podem ser aplicados quando se tratar de um imóvel rural. Bem,
Generalidades. Quanto à especificação das avaliações. A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do avaliador, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Ou seja, o seu contratante ele vai estabelecer qual o nível de fundamentação que você precisa chegar para emitir o seu laudo. É ele que define isso, certo? Bem, nós tratamos de fundamentação e de precisão quanto à especificação das avaliações. Quanto à fundamentação, a norma traz duas tabelas. A tabela 1, que diz respeito à classificação dos laudos de avaliação quanto à fundamentação. Então, quando você chegar num determinado índice, você vai nessa tabela 1 e você vai ver qual é a classificação desse laudo de avaliação quanto à fundamentação. A tabela 2 traz uma pontuação para fins de classificação das avaliações quanto ao grau de fundamentação. Quanto à precisão, você vai buscar na tabela 3, que diz o grau de precisão das estimativas de valor no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado.